Oi, gente! Eu sou Isabela Vecchio, sou professora de Geografia do Sistema Fator e hoje nós vamos falar sobre deslocamentos populacionais. Vamos ver os principais e cobrados pelo vestibular, tá certo? Mas antes de começar esse vídeo, da gente entrar na nossa explicação, eu quero pedir pra você dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e é isso, roda a vinheta. Bom, gente, o que é um migrante? Um migrante é uma pessoa que está saindo ou entrando em algum território. Quando a gente fala imigrante, é a pessoa que está entrando e imigrante é a pessoa que está saindo. Então, por exemplo, um brasileiro que chega na Holanda. Na Holanda, ele é um imigrante. E no Brasil, ele é um emigrante, tá? Uma dica, assim, que eu costumo dar é o seguinte: imigrante interior, emigrante exterior. Na dúvida, se for uma questão discursiva, se for uma redação, você pode optar por falar migrante, sem o i, sem o e. E aí o migrante pode ser tanto quem está saindo quanto quem está chegando. Então, imigração é o movimento de chegada em um território e emigração é o movimento de saída. Então, se aparecer lá na questão taxa de imigração, é o número de pessoas que é referente ao número de pessoas que entrou naquele território. E se fala taxa de emigração, é o número de pessoas que saiu daquele território, tá certo? Só que existem vários tipos de imigração, vários tipos de deslocamentos populacionais. E a gente vai começar por um bem básico, que é o êxodo rural. O êxodo rural é um movimento de migração do campo para a cidade, é um movimento populacional de pessoas que deixam a zona rural e vão para o meio urbano. Uma série de coisas pode levar ao êxodo rural, como, por exemplo, a concentração industrial, como, por exemplo, a mecanização do campo. Um detalhe bem importante é que nos países periféricos, o êxodo rural, ao longo do tempo, foi um êxodo rural muito intenso, foi em massa. Por quê? Porque foram países que estavam se industrializando muito rápido e, ao mesmo tempo, o campo também estava se mecanizando. Isso fez com que muitas pessoas fossem deixando o meio rural porque começou a ter desemprego e a cidade, apesar de não ter emprego para todo mundo, ela representa aquele ideal de melhoria de vida, de mais oportunidades. Então, o êxodo rural é aquele movimento de migração do campo para a cidade. Caso apareça êxodo urbano, que é menos comum, é o inverso, Então, o êxodo urbano é um movimento de é o deslocamento, da cidade para o campo, tudo bem? E falando em cidade, um movimento populacional muito comum nas grandes cidades é o movimento pendular, que vem dessa ideia de pêndulo mesmo, tá? Vai e volta, que ele vai e vem das cidades. O que é esse vai e vem das cidades? Em regiões metropolitanas, nós temos muita periferização da mão de obra e uma concentração de serviços, de empregos na área central, na grande metrópole. Então, isso vai fazer com que as pessoas diariamente saiam de suas casas dessas cidades metropolitanas, das nossas cidades satélites, e vão trabalhar no centro da metrópole. Então, é aquele movimento de ida e volta do trabalho para casa ou de casa para estudar também, Quem, por exemplo, mora no Rio de Janeiro e estuda na UF, na Universidade Federal Fluminense em Niterói. Você vai e volta. Então, é esse vai e volta em que você troca de município. E como a gente tem em muitas cidades um planejamento urbano muito inadequado, com vários problemas de mobilidade urbana, o movimento pendular costuma ser muito exaustivo, várias horas do dia, que a pessoa perde ali naquele deslocamento. E isso leva, inclusive, pessoas a morarem próximo dos empregos. Só que muita gente que mora na região mais periférica não tem muitos recursos para morar em áreas regulares, próximas desses centros urbanos, porque o solo urbano é muito valorizado. Então, muitas pessoas, por exemplo, optam por morar em comunidades. Então, essas comunidades em áreas mais valorizadas, no Rio de Janeiro, como, por exemplo, a Rocinha, o Vidigal, são comunidades que tiveram um aumento de pessoas buscando estar mais próximas, estarem mais próximas do emprego. Então, o movimento pendular é aquele movimento clássico que muitas pessoas, muitos cariocas fazem todos os dias, saindo, das suas casas e indo trabalhar no centro. E no final do dia, elas retornam e isso, inclusive, dá o nome dessas cidades do entorno da metrópole de cidades dormitórios, porque as pessoas já chegam no final do dia, praticamente na hora de dormir.
Então, esse termo cidades dormitórios também está relacionado a essas cidades que estão no entorno da região metropolitana, tá bom? Então, o movimento pendular é, resumindo, esse vai e vem, por isso, né, a ideia do pêndulo, tá certo? E a migração de retorno, como o próprio nome já diz, é aquele movimento de volta para a terra natal. Então, a pessoa migrou no passado, pode ter saído do país, inclusive, pode ter saído da sua região, e depois de muitos anos ela decide retornar para sua cidade de origem, ou para o seu país de origem. Isso é o movimento de retorno. No Brasil, a região Nordeste ela teve elevadas taxas de imigração ao longo da história, e após a desconcentração industrial, como, né, nos anos 80, nos anos 90, como muitas indústrias passam a buscar o Nordeste para se instalar devido aos incentivos fiscais, a mão de obra mais barata, como acontece em outros lugares também, longe das regiões metropolitanas, principalmente no Sudeste, o Nordeste começa a crescer e muitos nordestinos que migraram no passado começam a retornar para as suas cidades de origem no Nordeste. Isso também, né, nós temos que levar em consideração que muitas dessas pessoas que migraram no passado, foram para São Paulo, para o Rio, não conseguiram se melhorar realmente de vida como pretendiam, não conseguiram empregos formais e tudo isso também contribui. Mas o crescimento dessas cidades, né, dessa região em si, fez com que ela apresentasse altas taxas de imigração de retorno dos anos 90 para frente, tá? Pode acontecer em relação a países também. Então, a UERJ uma vez cobrou da seguinte forma: os jogadores de futebol. Os jogadores de futebol que vão jogar lá fora e depois retornam. Enfim, então isso pode acontecer também, tá? Então, migração de retorno é o retorno para sua cidade de origem, beleza? Agora vamos falar da transumância. Já tem um nome meio estranho, transumância, né? Ela também pode ser chamada de migração sazonal ou deslocamento sazonal, e eu já vou dar a dica: não confunda com movimento pendular. Já vou dizer por quê. O que acontece? A transumância é uma migração temporária, onde as pessoas são levadas a se mudarem por conta das estações do ano. Então, algumas atividades como a agricultura, elas têm uma influência muito grande ainda do clima. Então, de acordo com as estações do ano, as pessoas têm que migrar e depois elas retornam para sua casa, né, para sua cidade de origem. Então, é como se fossem 6 meses numa cidade e 6 meses na sua cidade de origem. Então, 6 meses lá, 6 meses cá. Foi com essa exata frase que a UERJ uma vez colocou no vestibular, inclusive, falando de um grupo de agricultores. Então, eu recebo muito essa pergunta, essa dúvida. Então é a mesma coisa que migração pendular? Não, porque o movimento pendular é aquele vai e volta diário. A pessoa mora numa cidade ou num subúrbio bem afastado do centro e vai trabalhar todos os dias e volta no final do dia, beleza? Ela vai e volta todo dia. A transumância, ela fica meses morando em outra cidade, e uma coisa muito importante: é influenciado pelas estações do ano. Lembra daquela questão que eu falei dos jogadores de futebol? Que eles foram e voltaram depois, né, da temporada lá de futebol? O que acontece? Muita gente nessa questão marcou transumância, mas não tem influência nenhuma das estações do ano, né? Os jogadores de futebol, eles vão, jogam durante um tempo e voltam. E voltaram, né? Então não tem nada a ver com transumância. Então transumância tem a ver com estações do ano, tá? Então o boia fria, por exemplo, que na época que não tem trabalho no campo por causa do período do ano, ele vai pra cidade, trabalha e tal, e aí depois, né, numa outra época do ano, ele retorna para poder trabalhar ali no campo. Então, agricultores são um grupo de trabalhadores que são muito influenciados pela transumância ou pelo movimento sazonal, tudo bem? Bom, gente, espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Dá aquele joinha, compartilha com seus amigos, e é isso. Muito obrigada por você ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima!